pouquinho mais atento em relação ao Yamê. 3 bandeiras, 3-3, vantagem do Derek do Rio de Janeiro. Tem o Senchu. Luta começa a ficar bem mais solta. E aí consegue encaixar. Aquele Kizamawashi que eu falei no início, aquele Kizamizuki que eu falei no início, em relação à distância, ele consegue, na distância, na aproximação do Nicolas de Santa Catarina, ele consegue o primeiro ajuste de Kizami. Um bom golpe ali, virando a luta e ainda com a vantagem do Senchu. 4-3. Kizamawashi, você percebe uma certa desatenção no primeiro segundo do reinício da luta. A maioria das pontuações estão saindo bem nesse reinício, atleta um pouco desatento ali. Novamente passa no placar, luta excelente entre Rio de Janeiro e Santa Catarina. Primeira luta por equipe, uma troca de Guiaco. 2 bandeiras para o Nicolas, 6-4. Faltando quase 1 minuto de luta, você percebe os atletas mais arriscando mais. E aí você percebe uma aproximação, você que está acompanhando o CBK Play, um atleta com menos estatura, ele acaba utilizando um pouco mais a aproximação da distância. O atleta do Rio de Janeiro, quando aproxima, o Nicolas de Santa Catarina ajusta bem essa distância, aproveitando a distância. Percebe a aproximação do Derek, do Rio de Janeiro. E aí mais um aproveitamento excelente da distância, esperando o atleta do Rio de Janeiro se aproximar. E o Nicolas consegue um Uramawashi, coisa que não é tão comum. Geralmente se usa mais a perna da frente. Nicolas surpreendendo pela versatilidade, excelente atleta de Santa Catarina. — 10-4, 53 segundos. Se você observar, o Nicolas está saindo, não sei se é isso que o treinador está orientando, mas você percebe ele saindo sempre do mesmo canto do cotô, sempre saindo em linha. Isso, de uma certa forma, se o atleta do Rio de Janeiro conseguir observar isso, ele consegue ter êxito. Sai sempre para o mesmo lado do cotô e sempre em linha. Agora com efetividade. O treinador ali de Santa Catarina, o Fabrício, fazendo uma boa orientação. Só que ele volta novamente. Você observa, claro, 34 segundos de luta. É exatamente isso que nós falávamos. Eu comentava a respeito dele sair em linha e ficar vulnerável. Há 10 segundos atrás, ele sai em linha, vulnerável e toma um chute. Situação que muito previsível, né? Se tornou muito previsível durante a luta. E o Derek do Rio de Janeiro aproveitou muito bem, 10-7, 30 segundos, luta muito boa. Uma troca ali, sem efetividade, começa a entrar um pouquinho já no desespero, uma distância muito curta. E aí ele gasta mais uma advertência. 10-7. Vai tentar manter a distância, coloca a perna, não pontua. Não escutou ali o Yamê do árbitro. E claro que acontece muito numa competição onde tem várias áreas. Os outros atletas na área ao lado, no mesmo instante com que cai bastante alto, acaba dificultando um pouquinho ali o atleta, sem culpa nenhuma, não escutou o Yamê do árbitro. 10-7, 6 segundos. Pontua 4 segundos. O atleta do Rio de Janeiro teve uma recuperação muito importante nos últimos 20 segundos de luta, mas agora não está conseguindo encaixar o seu golpe. E aí vence
o Nicolas, Santa Catarina, primeira vitória. Santa Catarina abre 1-0 na disputa do comitê adulto por equipes aqui no Cotô 1, CT de Karatê do Brasil. Mandar um abraço a todos vocês que estão fazendo alguns comentários aqui no chat. O Adelino Santos elogiando aqui, que dá para ver os lutadores. Hoje está numa condição com menos áreas, viu, Adelino? Então a condição de transmissão ela fica um pouquinho mais refinada, né? Aí vamos para a segunda luta. Marco e Lucas. Marco de Santa Catarina e Lucas do Rio de Janeiro. Dois atletas bastante jovens, possivelmente devem ter lutado sub-21. O Lucas tentando fazer um ajuste, novamente atleta de estaturas diferentes. Mas bastante ousados aí, né? Tentando aproveitar todo segundo, e aí exatamente isso que eu falava. Aproveitar todo segundo é justamente isso. O Marco saiu, parou um pouquinho de lutar, o Lucas deu a continuidade, 1-0 Rio de Janeiro. E aí o Marco usando aquilo que o capacita um pouco mais em função da maior estatura em relação ao Lucas. Kizamizuki bastante efetivo, batendo um guiaco quase que parado, mas em função da envergadura ele consegue antecipar, vira a luta. Santa Catarina 2-1. Percebe uma movimentação um pouco mais restrita e um ajuste ali de distância, tentando tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho o primeiro tempo desse Kizami do atleta de Santa Catarina. O Lucas já identificou que a diferença é grande de estatura, então ele tenta quebrar esse tempo. Aí está embolando um pouquinho, sem muita definição. Deu uma finta ali bastante efetiva, mas não aproveitou o time da batida. Mandar um abraço para o Williams Mendonça. Obrigado aí, Williams, pelo carinho, pela admiração. Em relação aos comentários, aqui quem está de comentário sou eu mesmo, Ricardo Aguiar, técnico da Seleção Brasileira. Mandar um abraço para todos vocês, muitíssimo obrigado. E vamos mandando mensagem aqui, que na medida do possível a gente vai interagindo com vocês. 2-1 Santa Catarina, segunda luta da equipe. Parte um pouquinho de longe, você percebe que o Lucas, quando ele bate essa sequência de golpes, ele antecipa um pouquinho o corpo chega um pouco antes do braço. E aí você acaba sujando, como a gente usa muito. Kizami, atleta de Santa Catarina, o próprio Fabrício está orientando ali, aqui localmente dá pra gente ouvir. A utilização desse Kizami, envergadura ajuda muito. Eu falava do Lucas, o corpo antecipa um pouquinho o golpe, acaba sujando o golpe, dificultando a visão dos árbitros. Uma certa dificuldade de ajustar a distância agora o Lucas, nesse último minuto do combate. Manter a movimentação, 40 segundos, tentando aí buscar uma troca sem efetividade, começam a chocar demais ali, isso acaba dificultando, e além do desgaste físico que o atleta, os últimos 30 segundos de luta, esses clinches aí de forma excessiva, acaba dificultando um pouquinho. Advertência para o Lucas, últimos 30 segundos de luta, 3-1. Essa aproximação, boa continuidade. O Lucas mais uma vez pontua, vai ser o segundo ponto dele, dando continuidade no combate. Você percebe ali parou um pouquinho de lutar o Marco, e o Lucas na continuidade faz seu segundo ponto na luta. 3-2 Santa Catarina, 20 segundos.
novamente. Nós falávamos no início do combate sobre o Kizami, principalmente um bom Kizami, e junto com a envergadura do Marco, fica muito efetivo, né? A arbitragem gostou, quando a gente fala arbitragem gostou, é porque ficou limpo o golpe para a arbitragem. E aí uma tentativa de inversão, provavelmente o Marco deve tomar uma advertência, empurrou ali um pouquinho no final do combate, mas já havia finalizado, isso mesmo, finalizado, 2-0 Santa Catarina contra o Rio de Janeiro. Marco, excelente combate. E quero mandar um abraço para todos os árbitros também que estão acompanhando. Ontem foi dia do árbitro. Meus parabéns a todos os árbitros que fazem da nossa competição a organização que é. Árbitros que trabalham continuamente durante 4, 5 dias de competição, das 8 da manhã, que começa às 9 da manhã, mas com certeza eles acordam mais cedo que isso e às vezes terminando as competições no final do dia. Os árbitros estão sempre muito dispostos, então feliz dia dos árbitros. Aí a vitória de Santa Catarina, 2-1. Desculpa, 2-0, corrigindo, 2-0, Santa Catarina vence esse primeiro combate. Só para você que está acompanhando poder saber aqui, primeira disputa do combate sub-21, Rio de Janeiro e Santa Catarina 2-0. Lembrando que as disputas no sub-21 são disputas com 3 atletas.